Bom, pessoal, o terceiro conto desse livro é, digamos assim, um clichê que nós já estamos acostumados a ver no cinema ou em outros livros, que seria uma espécie de pacto demoníaco, né? O nome do conto é Extensão Justa, né, que vocês estão vendo aqui, e é um conto, é o menor do livro, eu diria assim, é o mais fraquinho, né? Mas não quer dizer que seja ruim. Ele tem mais ou menos 30 páginas, e nessas 30 páginas a gente vai conhecer a história de David, né? Dave Streeter. E o Dave Streeter é um homem comum, que tem uma vida normal, né? Ele tem uma família, né, com uma esposa que ele gosta muito e tem filhos também. Ele trabalha em um banco, leva uma vida normal, porém um belo dia, num exame de rotina, o Street descobre, né, que ele tem um câncer, né, agressivo, né, que está o matando, já passou pela fase de metástase e está em fase terminal. E esse câncer traz para ele muitas dores, os sintomas são terríveis, ele faz muito vômito, né, ele sente muitas dores, cansaço. E aí ele é avisado pelo seu médico, o médico acompanha o caso dele em uma das sessões de quimioterapia, de tratamento, que ele só tem 6 meses de vida. Imagine, o cara tem uma vida normal e recebe uma notícia bombástica dessa. Então ele resolve fazer uma viagem sozinho para refletir, né, sobre o que está se passando, sobre o que está acontecendo na vida dele, né, já que ele só tem 6 meses de vida, o que é que ele vai fazer daqui para frente. E aí, durante essa viagem, ele está refletindo ali sobre tudo que aconteceu. Ele, em algum momento, durante a viagem, voltando para casa, ele se sente um pouco mal. E aí, na rodovia, né, assim, perto de meio-dia, mais ou menos, o sol está muito quente, ele está cansado. Então, ele sente-se cansado, com ânsia de vômito e tal. Ele para no acostamento, próximo ao aeroporto, né, como descreve aqui o autor na história. E aí, gente, ele para no acostamento e ele percebe que ao lado, né, existe um homem, né, uma barraquinha, digamos assim, com um guarda-sol, com a plaquinha Vende-se Extensões. E lá ele vê um homem sentado, né, com um sorriso largo no rosto, e ele achou aquilo curioso, né? Ele respira um pouco, né, desliga o ar do carro, desce e vai até essa barraquinha, porque ele ficou curioso, né? E lá ele percebe que o homem... É muito interessante isso que o autor coloca aqui, porque você não sabe se realmente é o que está acontecendo ou se as ilusões, digamos assim, ou digamos, os truques de ótica, né, que o Dave está passando. Porque ele narra aqui, o próprio Dave narra, que ele, em alguns momentos, ele percebe que um homem, uma hora é baixo, outra hora é gordo, outra hora é alto demais, corpulento, outra hora é cabeludo, outra hora é careca, outra hora tem os dentes, o sorriso maior, o sorriso menor, os dentes são quadrados, outra hora pontiagudos, os olhos são vermelhos. Então ele começa a perceber essas coisas, mas ele atribui tudo isso à medicação que ele toma, né, a todo o processo penoso e doloroso que o câncer, né, traz. Ele atribui isso, mas fica meio assim, mas continua conversando com esse homem. E ele descobre, né, que esse senhor, né, tem por nome Odabi, isso aí mesmo, Odabi, imagine bem, uma pessoa com o nome Odabi não é muito boa coisa não, mas aí ele percebe que esse senhor por nome Odabi, né, vende extensões, e aí ele fica curioso e pergunta, ele fala, bom, eu vendo extensões de cabelo, extensões de genitália, extensões de riqueza, né, extensões até mesmo de anos de vida. E aí ele fica curioso, né, com aquilo ali e tal, meio cético, mas curioso. E aí o homem, né, o senhor Odabi, pergunta para ele, o que você mais deseja? E aí o nosso protagonista narra a história para ele, conta para ele que está num câncer terminal e tal, e tal, e tal. E aí o Odabi, logicamente, percebe, né, que o nosso protagonista ansia muito por anos de vida. Né? Ele queria ter mais anos de vida, deseja anos de vida, prolongar a sua vida. E aí, antes dele propor um acordo, um pacto, né, com o Dave, né, ele fala o seguinte, existe alguém na sua vida que você odeia bastante, que você odeia muito? Ele fala, não, eu sou uma pessoa, né, trabalho no banco, sou uma pessoa que tem boas relações e tal, não existe isso comigo, eu gosto de todo mundo e tal. Mas aí o Odabi, percebendo, né, como se já soubesse, né, que existia essa pessoa, começa a pressioná-la até o ponto que
o David Street, né, ele vai e fala, bom, existe um amigo, né, que é meu amigo de longas datas, né, amigo até de infância, de muitos e muitos anos, que é meu amigo até hoje, passou pela faculdade comigo, eu sempre o ajudei, fiz trabalho para ele, mas ele sempre foi o queridinho, ajudava até ele passar nas provas, mas ele sempre foi o queridinho da turma, né, era atleta na universidade e tal. Ele começa a falar sobre esse amigo, que a gente vai conhecer aqui depois, que se chama Tom, né? E aí ele vai contar um fato interessante, que esse Tom havia tomado a sua namorada, né? A namorada que o Dave tinha, que ele gostava, e ele tomou essa namorada, veja bem, tomou a namorada do amigo, tomou a namorada que eles, né, que se diz amigo, tomou a namorada do amigo, né, do Dave, e aí depois, posteriormente, se casou com essa mulher, né, teve filhos com essa mulher, e para acabar de completar totalmente a desgraça, o cara ficou milionário. Então imagine como deve ter ficado a cabeça, né, do Dave. Então ele guarda essa mágoa do amigo, né, apesar dele ele confessa para o Odabi que ele sempre visita esse amigo quase toda semana, mas ele tem muita inveja, né, do amigo, porque o amigo, além de ter roubado a namorada que se tornou a futura esposa, né, tem uma vida maravilhosa, né, o filho, né, desse Tom abraça ele, até isso ele tinha inveja, né, que o abraça e beija o rosto e a boca do pai na frente de todo mundo, então, e ele fica com essa inveja velada, guardada, né? E aí, galera, com esse câncer, né, terminal consumindo ele por dentro, ele fica arrasado, né? Ele fica muito arrasado com isso. Então o que acontece? Aí o Odabi, né, fala, olha, eu posso estender, ele dá mais anos de vida e tal, aí você tem que assinar esse contrato e tal. E aí ele fica cético, assinar esse contrato. Então, por que você me perguntou se eu tenho alguém que eu odeio? Aí você me fez falar sobre o Tom, quer dizer que se eu assinar, aí começa a dar risada, né, cético. Se eu assinar, isso aí, o meu amigo Tom, ele vai contrair o meu câncer, ele vai perder tudo e eu vou ganhar tudo. Isso não existe. Começou a fazer essas deduções, aí o Odabi, não, nada disso. O meu acordo com você, né, o que eu estou fazendo, não tem nada a ver com sua amiga e tal, mas aí o cara desesperado, né, o cara querendo se livrar daquela doença fatal, daquela doença cruel, ele não percebe que está ali na placa, vende-se. E quando você vende alguma coisa, você pede um preço, né, um pagamento por aquilo que você está vendendo. Mas é o nosso protagonista querendo se livrar da dor, da doença, né, e digamos até veladamente desse amigo que ele odiava, né, ele assina um contrato e vai embora para casa. E já no caminho de casa ele percebe uma certa melhora, né? Ele começa a perceber que está aquela ânsia de vômito, tudo aquilo vai passando. E com o passar do tempo, até mesmo dos dias, ele percebe que ele está melhorando. Ele vai até o médico e aí, galera, milagrosamente o nosso protagonista está curado do câncer. Né? A mulher percebe, ele começa a ganhar mais dinheiro, né, no banco, o filho dele, né, se torna um milionário do mundo dos games e tal, a vida do cara começa a melhorar. E aí eu não posso falar mais nada, porque aí eu vou acabar estragando a história. O que eu falei lá não é spoiler, porque também está no prefácio do livro, mas o que acontece depois disso, se eu falar, vai ser spoiler. Então eu aconselho vocês a lerem o livro, não tenho conhecimento de nenhuma adaptação dessa história, mas leiam, vocês vão gostar muito do que vai acontecer. E a lição de moral aqui é o seguinte, gente, o que o autor traz é, fique com o seu fardo, né? Carregue o seu fardo, né? Aceite o seu destino, né? E não tenha inveja das pessoas, daquilo que as pessoas conquistaram, que as pessoas têm, porque não vale a pena, né? Aquilo que é seu, aquilo que é do outro, né? E carregue o seu fardo. Então é uma história muito interessante, que traz a lição de moral muito interessante, e em 30 páginas o autor, que eu já não canso de falar, né? Até parece que eu não gosto, até parece que eu não sou fã incondicional, ele traz uma lição de moral fantástica. Vale a pena ler essa história e vocês deveriam sim ler, vocês vão gostar muito, né, do conto Extensão Justa. Bom, meus amigos, para fechar, né, essa resenha do livro Escuridão Total Sem Estrelas, a gente vai falar agora sobre o conto, ou a noveleta Um Bom Casamento. E aqui, nesse último conto, o Stephen King fechou com chave de ouro esse premiadíssimo livro. A gente vai conhecer a história de Darcy Anderson, né? Ela é uma mulher na casa dos seus 50 anos, tem um casamento razoavelmente feliz, ela vive com seu marido, uma filha e um filho. A filha está se preparando para casar e o filho, né, abriu um negócio recentemente, está indo muito bem, já está conseguindo novos clientes, a vida dela está indo bem, né, o casamento está indo bem e tal, apesar de alguns problemas, como todo casamento tem, seus percalços, né, suas discussões que todo casal tem. Ela fala aqui que tem um casamento razoavelmente feliz e que uma hora ela cede, outra hora o marido cede, para que todos possam viver bem. E aí, diante
né, dessa calmaria, né, desse casamento. Ela já é uma senhora de meia idade, o marido resolve fazer uma viagem, e aí ela, nos preparativos para o casamento da filha, ela vai até a garagem em busca de uma ferramenta, e ela acaba tropeçando em uma caixa, né, que fica próximo ao balcão de ferramentas. E nessa caixa, literalmente, a vida da Darcy vai virar de cabeça para baixo, né? Ela vai descobrir a escuridão que habita o seu casamento, né? A caixa vai revelar para ela o que em 20 anos de casamento ela não conseguiu descobrir do marido. Ela vai ver mulheres ali, né, em posições sexuais, né, praticando sadomasoquismo, e isso acaba chocando ela, mas ela fala assim, poxa, meu marido deve estar, sei lá, homens com uma certa idade, ficam buscando aventuras diferentes e tal. Ela não dá muita atenção àquilo, né, e ela acaba relevando tudo aquilo. Mas aí ela já está, né, abaixada, ela olha que mais abaixo do balcão ela vê uma caixa. E ela fica pensando, ela quer pegar aquela caixa, mas foi aquela sensação de que aquela caixa vai revelar para ela coisas que ela não quer saber. Eu acho que cada um de nós já sentimos isso, né? De ter que pegar uma determinada caixa, abrir e ali descobrir coisas que a gente não quer descobrir da pessoa que a gente vive, da pessoa que a gente ama. E aí, mas a curiosidade acaba vencendo, ela puxa aquela caixa e ela abre. Aí, meus amigos, é que a vaca vai pro brejo mesmo, aí que a casa dessa ladeira, né? Ela descobre documentos de uma mulher desaparecida, né, de uma moça que havia sido assassinada. Ela se lembra desse fato ao assistir o noticiário, né, em casa, né, em sua casa. Ela se lembra daquela moça que foi abusada sexualmente, violentada e assassinada. E ali dentro daquela caixa tem os documentos. Ela pensa, meu Deus, o que é que esses documentos estão fazendo aqui, né, na garagem do meu marido? O que é que tem a ver ele com essa senhora, com esse crime brutal? E aí ela sobe rapidamente para o banheiro e passa muito mal, e aí a vida dela começa a dar uma volta, né? Tudo vira de cabeça para baixo, né? Ela fala, meu Deus, eu era casada com um psicopata. Ela começa a ligar os pontos, né? Começa a trazer aquele crime para dentro do casamento dela, e a vida dela vira um verdadeiro inferno. Então, meus amigos, daí para frente o livro, né, ele vai tomar uma direção muito dramática. Vocês podem ver que o conto ele é pequeno, mas ele é um conto muito forte. E aqui o Stephen King ele fecha com chave de ouro, trazendo a seguinte questão moral. Você vive com a pessoa 20, 30, 40, 100 anos e não conhece, não sabe quem é essa pessoa. Essa pessoa pode guardar um lado escuro muito, muito forte. E aqui, esse senhor, né, é casado com ela, com a Darcy há 20 anos, né? Ele revela, esse segredo é revelado de forma inusitada. E o que vai acontecer daqui para frente agora é muito dramático. Eu não vou falar para não dar spoiler, eu peço a vocês que leiam, né, o livro, o conto, o livro como inteiro, e especialmente esse conto. Existe um filme, né, com o mesmo nome, O Bom Casamento, vocês podem pesquisar na internet. Eu achei o filme razoável, minha opinião pessoal, mas o conto é muito bom, é muito interessante. Assistam, vocês vão gostar demais. E assim a gente fecha, né, essa resenha de hoje desse livro maravilhoso do mestre Stephen King, né, que tem encadernação muito bonita, volto a repetir, e traz uma mensagem, em cada conto ele traz uma mensagem, assusta, leva a refletir, é tenso, é um livro muito tenso, mas que vale muito a pena ler, né? Então essa é a primeira resenha do canal, né, do canal Estante, que virão muitas outras, eu posso garantir. Bom, pessoal, é isso aí. Eu quero pedir a vocês também que participe da minha rede social, né, da rede social do canal. Aqui embaixo, né, eu já tenho aí o Instagram, o Twitter, né? Vou deixar também o e-mail do canal para que vocês possam mandar sugestões e tal. Se inscreva no canal, coloque o seu like se você gostou, né? O dislike também, se você não gostou, não tem problema, me ajuda a refletir e melhorar cada vez mais. Façam suas críticas, façam seus elogios aí nos diálogos abaixo, participe, né? Espalhe a notícia, você que me conhece, você que não me conhece, espalhe a notícia, mande seus amigos se inscreverem, porque assim vai me incentivar nesse novo projeto, para que a gente possa fazer críticas e resenhas de outros livros, né, que virão aí. Eu agradeço muito esse momento, agradeço muito a sua atenção. Eu sou o Elmo Andrade e esse é o canal Estante Livros em Foco. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.